Bem, bora lá, Thalisson, atividade 11. Primeiro a letra A. Dados dois pontos A e B, desenhar um quadrado que tenha um dos lados como sendo o segmento AB, desenhar as diagonais do quadrado e o círculo circunscrito a ele, alterar as cores do quadrado e do círculo e modificar posições dos pontos. Bem, vamos lá para o GeoGebra. Ok, novamente a janela de visualização está com eixos e com a malha. Eu vou aqui em cima, ó, vou eliminar os eixos e a malha. Eu quero desenho livre. Vamos lá, eu quero começar com dois pontos, dados dois pontos, A e B. Aliás, deixa eu ver aqui, é dado dois pontos, A e B, exatamente. Então, vamos lá, dois pontos, ponto A, ponto B. Ele quer que dê um quadrado cujo lado seja o segmento AB. Bem, quadrado eu já tinha mostrado para você aqui nas ferramentas polígono. Eu tenho a ferramenta polígono regular. Aliás, não mostrei para você não, foi para Josinaldo. Aqui em polígono eu tenho polígono regular. Como o quadrado é um polígono regular, eu vou usar essa ferramenta. Vamos para cima da ferramenta para ver como é que a gente usa ela. Olha aí, polígono regular. Selecione primeiro dois pontos e depois entre com o número de vértices. Então, polígono regular, vamos lá, os dois pontos são os pontos A, cliquei, e B, cliquei. Aí aparece uma caixinha perguntando o número de vértices. Como eu quero um quadrado, polígono regular é o quadrado, já vem aqui para o padrão 4. Então só é dar OK, OK. Tá aí o nosso quadrado, né, com o polígono regular. Ele pede para desenhar as diagonais. As diagonais são segmentos de reta. Então eu vou aqui, ó, nas ferramentas de reta, ó, ferramentas de ponto, ferramentas de linha, ferramentas de reta. E vou procurar aqui segmento. Segmento. Basta clicar nos dois pontos que formam o segmento. Então as diagonais vão o segmento A até C e o segmento D até B. Pronto, estão aí as duas diagonais. Bem, ele pede também para traçar o círculo circunscrito a esse quadrado. Ó, o círculo que circunscreve um quadrado tem o centro justamente no encontro das diagonais. Então eu preciso marcar esse ponto, ponto de interseção das duas diagonais. Tem várias maneiras de fazer isso. Uma maneira bem simples é você pegar simplesmente a ferramenta ponto e aproximar da interseção. Só tem que tomar cuidado para ficar direitinho na interseção. Quando eu estou na interseção, eu clico e ele já cria o ponto que é interseção dessas duas diagonais, ponto E. Eu vou pegar aqui a minha seta e vou mover aqui os pontos A e B para ver se o ponto E está amarrado mesmo na interseção. Ó, ele está realmente amarrado na interseção das diagonais. Bem, para traçar o círculo, eu vou aqui para as ferramentas de círculo, ferramentas de curvas aqui de círculo. A primeira ferramenta logo é círculo, dado centro e um dos seus pontos. É justamente isso que eu quero. Então vou clicar nessa, vamos ver como é que usa essa ferramenta. Ó. Selecione o centro e depois um dos pontos do círculo. Ora, o círculo que eu quero desenhar tem centro aqui no encontro das diagonais. Então cliquei aqui. E depois ele diz clique num dos pontos. Então vou pegar um dos pontos quaisquer. Pode ser A, B, C. Vou pegar aqui o ponto C. Pronto, está aqui o círculo circunscrito ao quadrado. Bem, vamos dar algumas arrumadinhas. Primeira coisa, eu vou tirar aí os nomes que aparecem no nome do polígono e o nome do círculo, aparece Czinho aqui. Então, vamos lá, aqui em cônica, na janela de álgebra, tem o C aqui. Eu vou botão direito do mouse sobre o C aqui e vou exibir rótulo para tirar o rótulo aí. Já iluminou o Czinho aqui. Agora o polígono. Aqui tem o polígono, novamente, botão direito do mouse em cima dele, exibir rótulo para tirar esse rótulo aí. As duas diagonais também estão com os rótulos K e J. Eu vou tirar isso aqui para o desenho ficar limpinho. Então em K, botão direito do mouse, exibir rótulo para tirar. J, exibir rótulo para tirar. Pronto, agora só tem o rótulo dos pontos. O rótulo dos pontos eu vou deixar. Ele pede também para mudar a cor do quadrado. Várias maneiras de fazer isso. Vou pegar de novo a seta.
Uma das maneiras é botão direito do mouse em cima do quadrado, numa região qualquer do quadrado, pedir propriedades, afastar um pouquinho a janela de propriedades. A janela de propriedades aqui do lado tem dizendo qual é o objeto que ela está pegando as propriedades. Ó, polígono 1 que está marcado. Vamos vir em cor. Eu tenho, ele está marrom. Vamos botar esse quadrado o que? Verde. Vamos botar esse quadrado verde. Um pouquinho menos transparente, um pouquinho mais ok. Vamos pegar esse círculo. O círculo é a cônica C. Então, ó, só é clicar aqui na cônica. E agora eu estou com as propriedades da cônica. Vamos deixar a cônica vermelha. O estilo dela, vamos botar ela um pouquinho mais grossa. Ok, os pontos, os 4 pontos, aliás, não vamos deixar assim mesmo. Mudei o quadrado, tá bom demais. Ok. Vou clicar aqui fora para o desenho ficar normal. Bem, então fiz o que ele pediu. Desenhei um quadrado. Desenhei um círculo, circunscrito a ele e as 2 diagonais. Vamos para a letra B da atividade. A letra B da atividade, ele diz, dados 3 pontos C, D e E, desenhar os vetores, segmentos orientados, DC, ó, origem em D, extremidade C, DE, e sua soma, DC mais DE. Modificar os estilos e cores dos segmentos e as posições dos pontos. Ok. Então vamos para lá para o GeoGebra. Vou fazer nesse mesmo local um pouquinho aqui embaixo. Dado 3 pontos, vamos lá, eu vou pegar os 3 pontos C, D e E. Ó, então, mas eu já tenho aqui um ponto C e um ponto D. O que eu posso fazer? Eu posso criar um novo ponto e pedir para ele dar o nome de C. Automaticamente esse ponto aqui, que é o C, vai mudar para outro nome, que não sei qual vai ser. Então vamos lá. Peguei a ferramenta de ponto. Quando eu clico na tela, ele cria o ponto. Assim que eu crio o ponto, ele criou o ponto com o nome F. Mas assim, se eu não clicar em nada e simplesmente digitar, eu vou digitar a letra C maiúscula. Aí aparece uma caixa perguntando se eu quero renomear o novo ponto para C. Eu vou dizer OK. Veja que esse ponto aqui agora se chama C, e o ponto que era C, ele renomeou para C1. Ok? Bem, C, eu quero também o ponto D, vamos botar aqui D. Então ele chamou de ponto F, eu vou novamente digitar D, eu quero D como esse aí, e ponto E, vou botar o ponto E aqui, desculpe, vou pegar a ferramenta de ponto E, ele botou F, eu vou chamar de E. Ok, C, D e E. Deixa eu voltar lá para ver o que ele quer. Ele quer os segmentos DC e DE, e a soma DC mais DE. Vamos voltar para o GeoGebra. Bem, DC, eu quero agora um vetor. Então aqui nas ferramentas de linha, eu tenho aqui uma série de ferramentas, e uma das últimas, olha, vetor. Vamos aproximar a seta para ver como usa essa ferramenta. Selecione primeiro a origem e depois a outra extremidade. Então, com vetor selecionada, a origem D, extremidade C, segmento vetor DC. Origem em D, extremidade em E. Então agora eu tenho os vetores U e D. Bem, eu quero agora a soma desses dois vetores, a soma do vetor U mais o vetor V. Eu vou fazer aqui um teste, eu nunca fiz isso antes. Eu vou entrar aqui, simplesmente U, ele usou um minúsculo para representar, olha, o vetor DC, ele usou um U minúsculo para dar nome a ele. E o outro vetor V, aqui você também vê os vetores U e V. Eu vou testar aqui, simplesmente colocar U mais V. Vamos ver, olha, ele me deu esse vetor, ele já aparece aqui esse vetor, mas ele apareceu numa posição que eu não gostei.
provavelmente colocou esse vetor na origem dos eixos. Bem, eu não vou fazer assim não. Então vou apagar aqui, vou fazer do modo mais trabalhoso. Bem, vamos lá. Apaguei aqui, deixa eu apagar aqui o vetor W, que sem querer, então para apagar um objeto, eu clico no objeto, vetor W, e simplesmente digito delete. Pronto, apaguei. Bem, a gente sabe que a soma de vetores, uma das formas de fazer é o vetor que tem a mesma origem dos outros dois vetores, mas que formam um paralelogramo aqui. Então eu vou usar a ideia do paralelogramo. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui, olha, uma ferramenta chamada reta paralela. E vou dizer que eu quero uma paralela ao vetor U. Então eu clico no vetor U, passando pelo ponto E. E agora eu quero uma paralela ao vetor V, clico no vetor V, passando pelo ponto C. Bem, o vetor soma é o vetor que vai de D ao ponto de interseção entre essas duas paralelas, pela regra do paralelogramo. Bem, preciso então desse ponto. Vou pegar aqui ferramenta de ponto, vou apenas me aproximar dessa interseção e clicar. Tenho já aí o ponto F. Então o vetor soma vai ser o vetor, peguei aqui ferramenta vetor novamente, o vetor que vai de D para F. Perfeito? Agora sim ele ficou no lugarzinho que eu queria que ele ficasse. Bem, vamos fazer com que essas retas paralelas aí desapareçam, elas fiquem invisíveis. Então essas duas retas são justamente essas retas que aparecem aqui na janela de álgebra. Então, para fazer um objeto ficar invisível, só é clicar aqui na bolinha azul, ó, ficou invisível os dois. Vou deixar invisível também o ponto F, que eu quero apenas o vetor soma. Então, ponto F, está aqui o ponto F, deixar ele invisível também. Bem, tenho agora o vetor soma. Eu vou pegar esse vetor soma, vou colocar ele de uma cor diferente, vou colocar ele vermelho. Então, clico aqui no vetor W. Opa, desculpa, eu estava com a ferramenta de vetor marcada. Então, vou pedir para voltar aqui. Vamos de novo apagar aqui as retas. E apagar aqui o ponto F. Perfeito. Pega a seta, agora sim. Botão direito do mouse aqui no W, propriedades, cor, vou colocar ele vermelho, estilo, vou colocar a espessura da linha um pouquinho mais forte. Perfeito. Então, dados 3 pontos, eu tenho aí os dois vetores e o vetor soma. Fiz a letra B. Vamos voltar lá para a atividade. Agora, a parte mais interessante da atividade, que é a letra C. A letra C diz assim: criar duas ferramentas relacionadas com as figuras criadas nos itens anteriores. Uma ferramenta deve se chamar CircQuad e a outra SVET. Testar as ferramentas criadas. Bem, vamos lá. Bem, o GeoGebra tem a possibilidade de criar ferramentas novas, ferramentas que não existem. Nesse caso, vamos ver, para a letra A, ele quer criar uma ferramenta chamada CircQuad, que quando eu clicar em 2 pontos, apareça um quadrado, as diagonais e o círculo circunscrito. Ele quer que apareça já tudo isso quando eu clicar em 2 pontos, quando eu tiver marcar 2 pontos. Então, vamos lá, como é que eu faço isso? Eu vou aqui no menu ferramentas, e aqui tem uma opção aqui, ó, criar uma nova ferramenta. Vou clicar aqui. Bem, a caixa de nova ferramenta, vamos entender direitinho essa caixa. Essa caixa, ela tem 3 guias aqui. A guia objetos finais, a guia objetos iniciais e a guia nome e ícone. Vamos lá, vamos primeiro pegar a guia objetos iniciais. Os objetos iniciais são aqueles que,
quando eu criar a ferramenta, aqueles objetos que precisa para a ferramenta funcionar. Então, se eu disse que eu quero uma ferramenta que, ao clicar em 2 pontos, crie um quadrado, as diagonais e o círculo, então os objetos iniciais são os 2 pontos que ela precisa ter. Então, ó, justamente aqui nesse caso são os pontos A e B que são os objetos iniciais. Então, aqui em objetos iniciais, eu vou clicar nesse triângulozinho aqui em cima, que tem a lista de todos os objetos que estão em cenas. E eu vou clicar aqui, ó, no ponto A, de novo, e ponto B. Então eu estou dizendo que os objetos iniciais dessa ferramenta são 2 pontos, que no caso são os pontos A e B. Agora os objetos finais. Que objetos finais eu quero? Eu quero o quadrado, as diagonais e o círculo. Bem, então vamos procurar esses objetos aqui. O quadrado é justamente o polígono PO1, que está aqui verde, ó. Então, esse é um dos objetos. O círculo é esse aqui, círculo C. Ok. Agora as duas diagonais. As duas diagonais, vamos procurar aqui. São 2 segmentos. No caso aqui, são os segmentos J e K. Bem, se eu estou em dúvida quais são esses objetos, que segmentos são esses, eu faço o seguinte. Eu clico aqui na área onde vão ficar os objetos finais e vou procurar na tela que objeto é esse. Então eu quero essa diagonal aqui, então eu vou clicar nela. E aqui aparece o nome dela, ó, segmento K. Vou pegar a outra diagonal e clico nela. Bem, então são esses 4 objetos que eu quero como objetos finais da minha ferramenta. Agora a última parte, nome e ícone. Bem, essa ferramenta, se eu não der o nome, ela vai ficar chamando ferramenta 1. Mas ele pediu para que ela se chamasse CircQuad. Então vamos lá. CircQuad foi o nome que eu dei para ela. Nome do comando fica o mesmo, CircQuad. Ajuda da ferramenta. Então, a ajuda é justamente aquela caixinha amarela que aparece quando eu clico numa ferramenta. Então, o que eu quero que apareça quando alguém clicar nessa ferramenta? Provavelmente clique em 2 pontos, porque são 2 pontos que vão ser necessários para a ferramenta funcionar. Então, eu vou botar aqui, clique em 2 pontos. Ok? Bem, o ícone eu não tenho como mexer agora, o desenhozinho da ferramenta vai ser esse. E aí eu vou botar concluído. Concluído, a nova ferramenta foi criada com sucesso. E olha, o ícone dela aparece aqui agora. Nota, ó, quando eu coloco a minha seta em cima dela, aparece já o nome dela, CircQuad, clique em 2 pontos. E vamos lá, eu vou selecionar agora a ferramenta para testar ela. Então, selecionei a ferramenta, clicar em 2 pontos. Na tela eu vou clicar em 2 lugares quaisquer, se não tiver os pontos ele cria na hora. Então, cliquei num primeiro ponto, cliquei num segundo ponto e olha aí, funcionou direitinho. Ela criou o quadrado, as diagonais e o círculo circunscrito. Então minha ferramenta está funcionando legal. Valeu? Se eu já tivesse os 2 pontos, ó, vou pegar aqui a ferramenta de pontos e vou criar 2 pontos aqui. Agora novamente, vou pegar a minha ferramenta CircQuad, clicar no ponto I e depois no ponto J. E olha aí, novamente, está a minha ferramenta funcionando direitinho. A segunda ferramenta, ele quer que, dados 3 pontos, note a ordem dos 3 pontos, tá? O primeiro ponto é a extremidade de um dos vértices, de um dos vetores. O segundo ponto é a origem dos 2 vetores. O terceiro ponto é a extremidade do segundo vetor. Ele quer que, dado 3 pontos, apareçam os 2 vetores e o vetor soma. Então vamos lá. Novamente, vou aqui em ferramenta, criar uma nova ferramenta. Bem, vamos de novo para guia objetos iniciais. Quais são os objetos iniciais que eu quero? Os pontos C, D e E. Em vez de procurar esses pontos aqui, eu vou clicando logo neles. Ó. Clico na área onde eu quero que apareça e vamos lá. Ponto C, cliquei, apareceu aqui.
ponto D, cliquei, e ponto E, cliquei. Ok? Agora, os objetos finais. Vamos lá, objetos finais. Que objetos eu quero que apareça quando eu clicar nos 3 pontos? Eu quero que se crie um vetor U, então vou clicar aqui no vetor U. Eu quero que apareça um vetor V, clicar aqui o vetor V, e quero que apareça o vetor soma, o vetor W. Perfeito? Vamos para a última guia, nome e ícone. Bem, ele pediu para chamar SVet, de soma de vetores, SVet. A ajuda, o que vai ser? Clique em 3 pontos ou selecione 3 pontos. Então vamos lá. Selecione 3 pontos. Selecione 3 pontos. O ícone vai ser esse mesmo. Então, concluída a minha segunda ferramenta. Nova ferramenta criada com sucesso. Bem, as duas ferramentas agora estão nesse íconezinho aqui, olha. Se eu clicar aqui no triângulozinho, eu tenho o SVet e o CircQuad. Vou selecionar agora o SVet. Se eu aproximo aqui, olha, ajuda, selecione 3 pontos, como eu tinha escrito. Bem, vamos lá. Selecionar 3 pontos, vou clicar em 3 lugares aqui, ele vai criar os pontos. 1.1, 1.2 e 1.3. E olha aí, ele criou os vetores e criou o vetor soma. Vamos pegar a seta aqui, vamos testar para ver se isso está direitinho. Eu vou mover os pontos que eu criei para ver se o vetor soma vai acompanhar. Olha, está tudo certinho, o vetor soma está funcionando legal. Para o outro lado, a regra do paralelogramo. Vou mexer agora no ponto M. Está funcionando tudo legalzinho. Novamente, se eu tivesse já criado os 3 pontos, ó, eu vou criar aqui pontos. Um ponto, outro ponto, outro ponto. Vou pegar de novo a ferramenta SVet e vou clicar nos 3 pontos. Ponto N, ponto O, ponto P, e novamente ela cria os 2 vetores e o vetor V1. Tá aí então a atividade 11. Espero que você tenha entendido o espírito de como é criar a ferramenta nova. O GeoGebra tem essa ferramenta e ela dá para criar muita coisa interessante. Valeu, Thalisson. Até mais, cara.